A paz de Jesus e o amor de Maria, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje nós estamos no nosso 5º dia de oração de libertação. 5º dia de libertação. Estamos numa caminhada, né? Se você quer subir uma escada de 10 degraus, você tem que começar pelo primeiro. E hoje nós estamos no 5º já. Para a gente conseguir a nossa libertação até o 10º dia. E hoje nós vamos orar pela libertação das nossas finanças, da vida econômica, das crises financeiras, das crises profissionais que hoje o mundo se encontra. Nós nos encontramos nisso tudo. Então, eu quero nesse momento falar para você que será esse momento de oração, momento de muita libertação. Olha, Claudinei, eu fui criado, eu e minha família, com muita dificuldade financeira. Os meus pais viviam na dívida, enrolado em dívidas, cobranças em casa. Então, gerou em nós, em mim, nos meus irmãos, um certo medo, até da gente gastar o nosso dinheiro. Hoje eu não trabalho porque eu sou missionário, né? Então eu me dedico totalmente à obra do Senhor. Mas eu sempre digo assim, aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. E Deus é fiel. E vendo meu pai viver, e ver meu pai vivendo na bebida, nas críticas, nas dívidas dos bares, onde a gente era humilhado, onde todo mundo do bairro sabia, a família sabia, e muitos nem sequer tentou nos ajudar. Mas, pelo poder da oração, não só eu venci, em nome de Jesus, através da intercessão da Virgem Maria, o vício de bebida e de cigarro do meu pai, como venci de joelhos no chão a libertação das dívidas. Tanto é que hoje nós moramos na nossa casa, hoje eu tenho o meu carro, porque Jesus nos cura financeiramente. Deus não quer ninguém endividado. Deus não quer ninguém enroscado. Jesus não quer ninguém embrulhado nas dívidas. Porque a dívida faz você perder a cabeça, o sono, a alegria. Pensa besteira. Quantas pessoas que eu já vi que tiraram sua própria vida porque se envolveram com agiotas, com empréstimos, com tanta coisa que não podia depois ser resolvida. Então, gente, nós temos que ter algumas atitudes diante disso. A primeira atitude seria a gente estancar, fechar todas as torneiras abertas, né? Estancar as saídas inúteis, que significa fechar as torneiras que estão abertas, fazer um orçamento dos gastos necessários, cortar os hábitos nocivos, localizar onde estão concentradas as maiores saídas daquilo que recebemos e a gente fazer um controle maior. Então, uma sugestão prática neste 5º dia de libertação é que você faça o orçamento pessoal através de uma tabela dos ganhos e das contas fixas que tem que cumprir todo mês, comparando com os ganhos previstos no período. Destaque entre os gastos aqueles que podem ser diminuídos ou até mesmo evitados. Então isso é uma atitude que você precisa fazer, fechar as torneiras abertas. A segunda atitude que vai nos ajudar a nos libertar disso tudo é a gente colocar um fim, um ponto final a todo esse espírito de consumismo. Pessoas que compram sem ter necessidade. Uma coisa exagerada, é uma doença até. Infelizmente, a maioria das pessoas, sem um planejamento, acaba comprando coisas que não precisa
com dinheiro que não tem e na hora em que não podem gastar. Não é mesmo? Então a gente não podemos gastar na emoção, e sim com a razão, com reflexão, com sabedoria, com discernimento, gente. Então, diante de algo que a gente quer comprar, alguma coisa que a gente quer adquirir, a gente precisaria fazer pelo menos umas 3 perguntas. Primeira pergunta que você deveria fazer antes de gastar: será que realmente eu estou precisando disso que eu quero comprar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta você tem que fazer: será que o que eu quero, o que desejo comprar, daria para esperar por um momento mais oportuno, um momento propício? Porque muitas vezes a gente, por essa compulsão em comprar, a gente acha que não vai dar tempo, mas não. A segunda pergunta é essa: o que eu desejo comprar daria para me esperar no momento certo, no momento mais apropriado? E a terceira pergunta é: eu tenho como pagar sem sacrificar o orçamento da minha casa? Terceira pergunta, gente. Tenho como pagar sem envolver, sem misturar com o orçamento doméstico? E sabe, gente, tem pessoas que vai para o centro da cidade, vai passear de mão vazia e volta com um monte de sacolinha. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Tem pessoas que compram tanto sapato que parece uma centopeia. Parece que vai usar todos e às vezes não usa um ou outro só. Fica tudo guardado, quer ter por ter e não por precisar, por necessitar. Então nós precisamos colocar um limite nos nossos gastos, né, meu irmão, minha irmã? Ao mesmo tempo, sem sermos pessoas de mão fechada, pão duro, como a gente costuma dizer, né? Precisamos deixar de ser gastadores exagerados para a gente não ficar com a consciência pesada por ter enfiado o pé pelas mãos, como a gente costuma falar. Gastos precisam ser feitos com programação. Temos que programar o que vamos gastar. Eu faço a sugestão prática de que você ore primeiro sobre tudo que você precisa comprar. Apresenta para o Senhor as suas vontades e peça ao Espírito Santo de sabedoria para que não deixe você fazer compras que você não deve, para comprar o que você não precisa e nem se apertar com dívidas inúteis, mas fazendo tudo no poder do Espírito Santo através do dom da sabedoria, que nos ajuda muito nesse momento. E nós precisamos, gente, aprender a nos desfazer do que é supérfluo. Então, nos desfazer das coisas. Eu faço assim, ó, eu ganho algumas camisas, ganho algumas calças, que eu vivo de doação. As pessoas me doam. O que eu faço? Eu pego o tanto que eu ganhei, eu separo, nada rasgado, nada velho. Roupas até que a vontade da gente fala, não, porque isso não posso, porque não... Não, eu separo para poder dar para uma pessoa que precisa mais. Sapato, roupas, tudo isso. Então, se desapegar, porque essa ambição desmedida, descontrolada, gera acúmulos inúteis e a gente fica escravo daquilo que a gente vai juntando. Você já viu gente que fica juntando as coisas em casa? Junta tanta tanqueira no quintal, sem necessidade. Então dizia Gretz, o pensador, né? Gritz, né? Rico não é aquele que mais tem, mas aquele que menos precisa. Achei legal essa frase, por isso que eu estou falando. Então, depois desse 5º dia de libertação, eu vou dar uma sugestão para vocês. Você vai no seu armário e coloque para fora tudo aquilo que você não está mais usando, separando para doar aquilo que estiver em bom estado. Como eu falei, não vai dar uma coisa do rasgada, remendada. Então você vai ter que fazer uma vasculhada, uma operação pente fino no seu guarda-roupa e separar para doar aquelas coisas que você não usa mais.
Faça o mesmo não só no guarda-roupa, mas na despensa de casa, na geladeira, com aquilo que você sabe que não vai usar, que você não vai consumir, ou que vai perder o prazo de validade, né? Quantas coisas que perde o prazo de validade, o que não serve mais para você, o que a gente usa muito pouco, que tem para nós pouca serventia. Então, isso que para nós não serve mais, vai ser uma bênção para o nosso irmão, para o nosso próximo. Pode estar faltando para ele. Então, desperdício é pecado, viu, gente? Desperdício é pecado e é uma maldição até. Desperdiçar comida, desperdiçar as coisas. E tem a terceira atitude, que é buscar em Deus, em Jesus Cristo, a libertação financeira. Deus quer nos dar a bênção sobre tudo que a gente ganha. Como diz em Provérbios 10, 20, a bênção do Senhor que enriquece o trabalho, nada acrescenta a ela. E também a gente reza sempre no Salmo 22 ou 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então hoje nós vamos nas raízes financeiras, expulsar demônios que estão por detrás, mamon, demônios designado como gafanhoto para devorar as nossas economias, as nossas finanças, nossa parte financeira, as crises financeiras, todos os problemas que a gente tem vivido. Então colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber usar o dinheiro, porque o dinheiro, sabendo usar, é uma bênção. Ajuda o próximo, põe comida na nossa mesa e na mesa do próximo. Nós temos que assumir uma nova postura diante de tudo isso que a gente vive. Então, a gente precisa mesmo. O dinheiro, ele é uma bênção para aquele que aprendeu a repartir, que sabe fazer dele um bem para o próximo. Então precisamos romper com costumes e práticas de pecado nesta oração de libertação, assim como o egoísmo e a falta de disposição para o trabalho, mas fazendo o caminho ao contrário, assumindo uma nova postura diante dos valores deste mundo, vendo-os como passageiros e olhando nas coisas do alto que não passam, porque as coisas dessa terra tudo passa, tudo passará. Isso até virou música. Fala que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, daqui para frente, a gente fazer essa atitude mesmo de, em tudo, buscar em Deus a nossa libertação financeira. Coisas do passado que ainda está atravancando a nossa vida, que ainda não foi liberto. Você está bem hoje, mas e ontem? E aqueles que você deu calote, que você precisa pagar? Pessoas que hoje está no caminho do Senhor, mas lá no passado não quitou suas dívidas, não pagou quem devia, precisa voltar, resolver o seu passado, pagar o que você deve, para que a libertação aconteça. Porque devendo as coisas, fica difícil Deus ser fiel com você. Como eu disse, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Agora, uma quarta atitude assim que eu estava pensando é a gente fazer render mais aquilo que a gente ganha. Então, a principal causa que muitas pessoas sofrem na parte financeira é porque as pessoas não se preparam para esses momentos. Gastos extras sempre surgirão de uma hora para outra. De tudo aquilo que ganhamos, precisamos guardar pelo menos 10% como reserva de segurança. Temos que nos obrigar a essa prática, fazendo um compromisso com o que recebemos, já tirando essa parcela dos nossos ganhos. Então, tem alguns princípios bíblicos da Bíblia, né, que eu estava estudando aqui, e importantes para a libertação financeira, sabe? Primeiro, reconhecer que Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Segundo, gerenciar as finanças, planejar os gastos, planejar a vida, fazer um bom planejamento. Terceiro, buscar
ganhar a vida de uma maneira justa, honesta. Tô entendendo? Quarto, fazer provisão de tudo que você receber. Obrigar-se a guardar pelo menos 10% do que você recebe. Isso é muito importante. E quinta atitude bíblica que eu vejo aqui na palavra, equilíbrio. Buscar gastar menos do que se ganha. Buscar gastar menos do que se ganha. Entenderam? Sexta, são 7, né? Eu falei. Usar do dinheiro com desapego e sabedoria, buscando empregá-lo com liberdade. E a sétima prática importante, né, que eu vejo aqui, é sempre consultar a Deus, buscar a Deus em oração sobre o que você precisa pagar e o que você pode ganhar com o seu trabalho. Então, para fazer render mais do que se ganha, precisamos reorganizar as práticas de trabalho, elaborar prioridades para o nosso tempo, porque o principal motivo que os especialistas em finanças mostram para a falta de rendimento naquilo que se ganha é o tempo inútil que demandamos em tarefas que não são saudáveis. Então, aqueles que recebem apenas o salário mensal podem buscar um ganho extra aumentando a renda familiar, entendeu? Então, ela pode até surgir de coisas que gostamos de fazer, como uma horta, artesanato, costura, confeccionar roupas, pintura, escultura, escrever livros diferenciados, palestras em assunto que dominamos. Enfim, gente, a lista é grande. São práticas que ao mesmo tempo nos dão alegria, nos faz se sentir realizados e satisfeitos e acrescentam mais aos proventos mensais. Então, também os cursos de formação profissional, aprender línguas, informáticas, fazer cursos técnicos, são um caminho para aumentar a renda familiar. Nada se desperdiça. E uma quinta atitude, gente, isso é cura, viu? Devolver o dízimo e fazer o bem. Muitas pessoas têm uma ideia tão errada do dízimo. O dízimo é fonte de bênçãos. Eu sou testemunha disso, gente, que a partir do momento que minha família começou a dizimar, a dar o dízimo, a nossa situação financeira foi sendo curada. Não que Deus precisa de dinheiro. Eu não disse para vocês que Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Nós somos milionários espirituais porque o nosso Pai é dono do mundo. Entendeu? Mas o dízimo é uma fonte de bênçãos. E que fonte de bênçãos que muita gente desconhece. Fala lá em Malaquias 3, de 8 a 9, né? O livro de Malaquias nos dá um belo ensinamento sobre o valor do dízimo. Ele fala assim: pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingido pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Então, gente, aqui na Bíblia de Jerusalém, o texto do versículo 8 é mais forte ainda. Fala assim: por que procurais roubar-me? Então, através do dízimo, Deus afasta de nós toda maldição na área financeira. O Senhor lança um desafio a cada um de nós, cada um de vocês que fizerem a experiência do dízimo. Faça a experiência do dízimo. Faça a experiência do dízimo. Quando consagramos uma parte daquilo que a gente recebe ao Senhor, a gente recebe uma bênção multiplicadora. Não estou falando de teologia de prosperidade não, viu, gente? Estou falando da cura financeira através do dízimo. Não é uma troca, mas é um ato de fé e fidelidade que eu tenho para com Deus. Que tudo nos dá por amor e que nos dá de graça. Então, aquilo que recebemos, os nossos lucros, os nossos ganhos, devem realizar a felicidade em volta de nós. Eis o grande mal do mundo. Mahatma Gandhi falava assim, gente: o que destrói o ser humano, ele perguntava, né? Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho,
sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Mahatma Gandhi, que nem cristão era, disse isso. Então Deus permite que as pessoas tenham bens para fazer deles um instrumento de promoção e para fazer as pessoas felizes, para a felicidade do outro. Então, quanto mais você possui, mais você pode ajudar. O Pai permite que alguém tenha uma grande empresa, um grande negócio, para através dele gerar empregos com salários dignos e assim levar um bem muito grande a muitas famílias, como São Paulo diz, né? Segundo Coríntios 9, de 6 a 8. Convém lembrar, de São Paulo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Gente, a caridade é uma fonte de bênçãos. Deus não deixa faltar nada àquela pessoa que é caridosa, aquele que sabe repartir, dividir, como diz a palavra de Deus, em Provérbios 28, 27. Você vai ver que eu vou sempre falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é toda a verdade, é Deus em palavra. Diz assim, ó: o que dá ao pobre não padecerá penúria, vai passar por penúria, mas quem fecha os olhos ficará coberto de maldições. Olha aí a maldição financeira, olha aí a maldição na parte das finanças. Então, temos que orar muito, gente. Então, fazer o bem traz um bem tão grande, tanto para quem recebe quanto para quem faz. É uma satisfação, não que você se sente mais, mas é um desejo que não dá para descrever. Você se sente assim bem com você mesmo, fazendo o bem. E a palavra de Deus nos mostra que o ato de fazer o bem pode até melhorar a nossa saúde, sabia? Está lá em Isaías 58, de 7 a 8. Que depois você procura, porque senão não dá tempo da gente orar por libertação aqui. Então Jesus nos ensina que devemos confiar no Pai e a buscar primeiro o reino de Deus e o resto será dado em acréscimo. Está em Lucas 12, 31. Procura essa passagem, grifa, porque é uma grande verdade. Então, a gente vê que nesta quinta atitude prática, a gente rompe com todas as cadeias, amarras, correntes das finanças, que possamos ser fiéis no dízimo e fazer um firme propósito. Aqui eu quero destacar isso, gente. Vamos fazer um firme propósito de exercer a caridade como uma prática diária, do dia a dia. E não ficar falando para os outros, berrando por aí, fazendo propaganda que você ajudou. Não. Você faz o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Então a gente precisa buscar a cura e a libertação das nossas finanças. E eu vou dizer para você, gente, já vi pessoas que não tinham nada. Pessoas que viviam numa mais profunda pobreza. Mas que depois, porque tinha compromisso com Deus, nunca deixou de dar o dízimo. Nunca deixou de ajudar uma missão. Quantas pessoas que falam, nossa, Claudine, depois que eu comecei a ajudar financeiramente a missão Novo Pentecostes, doando as coisas que a comunidade precisa, nossa, Deus parece que começou a multiplicar. Falei, não é porque você está ajudando aquilo que é de Deus, aquilo que é obra do Senhor Jesus. Então, Deus ajuda quem madruga, não é mesmo? Então, a gente tem muitas pessoas que eu poderia contar aqui os casos que saíram de uma vida totalmente difícil financeiramente, que foram libertadas na situação financeira, porque foram fiéis com Deus, porque foram fiéis no dízimo, na doação. Não é só se doar
para pregar, para orar para os outros, mas doar com os recursos que você tem e que você pode. Então, em Eclesiástico 4,36 fala assim, que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Que a tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Quando somos generosos, Deus nos abre todos os reservatórios do céu, com todas as suas bênçãos. E nada nos falta, e nada nos faltará. Então, gente, para nós começarmos a nossa oração, a gente pega, como eu disse, pega os documentos, extratos, todos os documentos que você tiver, orçamento da casa, tudo que a gente gasta, tudo que a gente ganha, as nossas dívidas, os papéis, vamos colocar diante do crucifixo todas as nossas contas. Vamos apresentar para Jesus as nossas finanças. E em oração entregar a Jesus aquilo que pode gerar prejuízos financeiros ou algum processo judicial que estiver aguardando uma decisão que está na justiça, na mão de promotores, de juízes, coisas que você sabe que estão nas mãos dos homens e que agora vai passar a ficar nas mãos do Senhor Deus. A sua aposentadoria que você está precisando receber, problemas no INSS, aposentadoria por invalidez, as perícias que você vai passar. O Senhor vai colocar a mão em toda essa parte financeira. Se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida dos lírios dos campos, Ele não vai cuidar de você? É claro que vai, Deus é Pai. E o Pai tem maior prazer e amor em cuidar dos seus filhos. Então a gente vai agora fazer isso. Antes da gente começar a orar, faça um propósito de ser fiel ao dízimo e procure fazer uma caridade ao próximo, ou a uma missão, ou a uma comunidade. Faça um propósito, aquela que promova uma obra de evangelização. Então faça esse propósito no seu coração. E aí você vai ver a cura. Depois você vai testemunhar com sua cura financeira. Então, gente, durante essa semana, faça um orçamento do que você recebe e do que você gasta por mês. Eu sugiro até que você, essa semana, já faça a doação de roupas, sapatos, objetos, alimentos, tudo aquilo que possa ajudar o próximo. E também pedir que você clame ao Senhor para dar o máximo de si no seu trabalho, na sua atividade diária, assim como eu gosto dessa passagem de José, filho de Jacó, né? Que foi promovido, né? E você fazendo isso, procurar em Deus a inspiração de novas formas de fazer render mais aquilo que você recebe. E também, olha, eu incentivo cada um de vocês a ser dizimista fiel e durante a semana, se possível, fazer um ato de caridade ao próximo, porque isso é cura. Então, por isso que nós vamos começar pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos apresentar para Jesus agora todos os nossos ganhos, né? Que nós ganhamos e que nós recebemos. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, vai falando isso para Ele, eu te apresento todos os meus proventos, os meus ganhos. Sim, Jesus, eu te peço agora, venha em meu socorro, Pai. Pai, que através do teu Filho amado, o Senhor nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Eu tenho a convicção de que não deixará faltar nada para minha família. Aquilo que é mais necessário, nada vai nos faltar. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus da providência e que Tu podes aumentar os nossos ganhos, que podes multiplicar tudo aquilo que recebemos.
Eu acredito que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, para mim e para esses irmãos que estão agora me acompanhando em oração, para as nossas famílias. O Senhor já tem preparado tudo o que é necessário para a nossa subsistência e com dignidade de vida. Abençoa, ó Pai de bondade, todos os nossos proventos, para que possamos ter como ser generoso para com os mais necessitados e aflitos que nada têm. Pai, agora eu quero que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre todos os processos judiciários, ou qualquer prejuízo que possa vir a cair sobre nós, sobre mim. Fala na sua pessoa. Desenrola, Senhor, aquilo que está enrolado, que está amarrado, que está emperrando na justiça. Se for do nosso direito, para o nosso bem ou para o bem da nossa família, Senhor, nós queremos essas bênçãos, porque o Senhor nos dá. Eu tenho a convicção de que tudo está em tuas mãos e que irás dispor de todas as coisas em nosso favor, pois creio que tu podes dar a cada um de nós, para que consigamos realizar as tuas obras com o que viermos a ganhar. Em nome de Jesus, Pai, toma conta disso. Vamos apresentar todas as dívidas, né? Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele em quem cremos, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que precisamos pagar. Essas faturas, apresenta para Ele todas as dívidas, todas as despesas que precisamos saldar, assim como todos os valores que necessitamos para viver com dignidade de vida, junto com a nossa família. Liberta-nos, liberta a mim, esse meu irmão, toda a nossa família, de todas essas dívidas e juros que tantos têm lutado para pagar e não conseguem. Parece que ficou enroscado nisso, Senhor. Liberta essa pessoa, Jesus, de tudo isso. Eu estou pedindo agora, Pai querido, que o Senhor, com teu sangue, toque na nossa vida profissional, para que possamos ter sabedoria nas escolhas, coerência nas atitudes, para que consigamos caminhar na tua luz e na justiça. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio e peço a cura e a libertação de todo espírito maligno que esteja atrapalhando as nossas finanças, as finanças da nossa família, para que seja desmascarado agora, debaixo dos seus pés, todo o poder de Satanás e dos seus demônios. Em nome de Jesus Cristo, vai falando em voz alta. Eu renuncio todo ato de inveja, cobiça, vaidade, fofoca, ou até qualquer tipo de trabalho, despachos, praga, maldições que lançaram contra a nossa vida financeira e profissional, vindo de pessoas que não queriam o nosso sucesso, que o nosso sucesso era a tristeza de muitos. Nós colocamos toda a nossa profissão, os nossos estudos, o nosso desejo de crescimento como pessoa, para que sejam abertas para nós todas as portas da tua divina providência, Senhor. Coloco diante de ti, Senhor, documentos que estão parados no banco, linhas de crédito, documentos para aprovação de compra de veículo, de um lote ou de casa própria. Desejos retos do nosso coração em ter a nossa própria casa, Senhor. Eu peço por todos os currículos que estão engavetados, documentos e processos na justiça, que estão ligados a dinheiro, que nós temos o direito para receber. A aposentadoria, o inventário. Coloco tudo isso nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco todas as necessidades da nossa profissão, o cansaço, a distância, a dificuldade de conciliar o dia de trabalho e os estudos com o nosso ministério, com a nossa caminhada contigo na igreja, para que o Senhor possa tomar conta de tudo, porque somos os teus servos. Nós te pedimos, Jesus, tira essa aflição da nossa alma, nesses dias atribulados, onde humanamente estão sem rumo e sem respostas. Veja os nossos esforços, Jesus. Olha as nossas quedas, a nossa pouca valorização social numa sociedade tão injusta com os que trabalham,
que roubam de nós o direito e a justiça. Que jamais falte para nós o pão, tanto material quanto espiritual em nossa casa. Que tudo seja colocado a sua mão em cima dos nossos bens, a nossa família, que nunca seja desamparado na quitação das contas, que não sejamos humilhados diante das necessidades básicas da sobrevivência, como filho amado, cuidado por ti. Liberta também, Senhor, no poder do teu nome, todas as dívidas que precisamos pagar, todas as despesas que precisamos saldar, assim como todos os valores que a gente necessita para viver uma vida digna, juntamente com a nossa família. Liberta-nos, liberta a nossa família, Jesus, de todas essas dívidas e juros que muitos têm lutado para ganhar, para pagar. E eu te peço, Pai, liberte toda essa pessoa que tem compulsão exagerada em gastar, sem fazer planejamento, em ter, possuir, tem sapato, tem roupa, sem necessidade nenhuma. Tira, Senhor, do nosso coração todo tipo de vaidade, todo tipo de ostentação, que nos faz gastar além do que a gente pode. E muitas vezes nós acabamos adquirindo aquilo que poderia esperar mais. Ensina cada um de nós a fugir das tentações de ajuntar as coisas e de ter coisas demais enroscadas em casa, sem serventia nenhuma. Não deixa, Senhor, que nós contraiamos dívidas por comprar na emoção, no impulso e não na razão, de gastar sem previsão e de consumir sem precisar, Senhor. Dá-nos toda a sabedoria, Espírito Santo, para saber o que comprar, quando comprar, e que possamos ter forças para fugir de todas as tentações do demônio, que quer nos ver apertado, que quer nos ver devendo, que quer nos ver preocupado, tirando o nosso sono, abatido, cansado, sem paz no coração. Ele veio para roubar a paz, ele é um ladrão. A Bíblia diz isso, Senhor. E eu te peço, querido Pai, que através do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor resgatou todas as dívidas do pecado que pesava sobre a humanidade, lá na cruz. Levanta, Senhor, cada um de nós de todo o prejuízo financeiro, de toda a dívida que não conseguimos pagar, de todas as contas que temos feito uma verdadeira sangria em nossos proventos, em nossos recebimentos. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de prestações que muitos não têm conseguido terminar de pagar. Dá-nos a graça de quitar tudo isso, para não mais viver uma vida descontrolada, desorganizada. Eu creio que o Senhor pode colocar um fim, um ponto final em tudo isso, e sei que o Senhor irá colocar em cada um de nós a sabedoria, que é dom do Espírito Santo, para negociar o que precisamos e para que sejam milagrosamente quitadas todas as nossas dívidas. Eu acredito firmemente que o dízimo é uma bênção, como eu disse aqui, Senhor. O dízimo cura. Tirai de nós todo medo de ser dizimista, de ser fiel, de devolver ao Senhor o que é teu. Pois sei que bênçãos sobre bênçãos serão derramadas sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias através desse ato de fé e fidelidade, como o Senhor prometeu na sua palavra. Dá-nos a graça de ter os bens necessários para realizar o bem, para pagar bons salários, para fazer verdadeira caridade que promove o mais necessitado. Quero ter a verdadeira alegria, que consiste em dar alegria que sempre será maior do que receber. Nós confiamos em Ti, Deus da divina providência. Providenciai, providência santíssima, do eterno, onipotente e misericordioso Deus, que tudo tem desprovidenciado e providenciarás para o nosso bem.
providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, que seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Senhor, fazei com que nós sejamos dizimistas, conscientes, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, seja um ato de amor, o reconhecimento da tua bondade para comigo, para com cada um de nós. Eu sei, Jesus, que tudo que nós temos de bom vem de ti. A paz a gente não compra, a saúde, o amor, a prosperidade, os bens. Então nos ajuda a dar com liberdade e com justiça. Que isso não seja, Senhor, algo que o Claudinei está falando e orando, mas que o Espírito Santo vai trabalhando, vai convencendo, vai dando convicção, vai dando entendimento para esta pessoa saber o significado do dízimo, que é a cura das nossas finanças, que é a cura, que é o equilíbrio, que é a libertação das coisas que nos prendem financeiramente. Então, por isso, Jesus, coloca a sua mão no nosso coração e tira todo egoísmo, tira todo o coração egoísta, que possamos cada vez mais amar o nosso irmão, que quando nós amamos mais o nosso irmão, a gente sai de nós mesmos e vai em direção ao nosso próximo. Tira, Senhor, todo o egoísmo. Queremos ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos, e que o dízimo que cada um de nós dermos agrade o coração do Pai. Em nome de Jesus eu peço isso. Como diz o Salmo 65, versículo 9. Foi Ele quem conservou a vida de nossa alma e não permitiu que os nossos pés resvalassem. Não vai resvalar, Senhor. Porque nós temos absoluta certeza de que aonde a sua mão está, é bênçãos que começam a correr e começam a ser derramadas. Esqueci de falar uma coisa, gente. Toda vez que nós orarmos, sempre colocar uma vela acesa, uma vela benta, e orarmos as nossas novenas com a vela acesa, porque nós precisamos de luz. Jesus é a única luz, mas a vela representa que nós estamos caminhando na luz, caminhando na verdade, na transparência, não no querer ser, no querer aparecer, mas naquele que se doa, como disse Santa Teresa de Calcutá, que amar é doar-se até doer. Que oração linda aquela que São Francisco de Assis fez. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Fazei-me um instrumento de doar aquilo que já não serve para mim e que eu não tenho tanta necessidade para o meu irmão. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo demônio que faz essa pessoa gastar, que faz essa pessoa ser consumista. Eu repreendo todo espírito do mal que está por detrás de fatos e acontecimentos passados ou presentes. Eu repreendo todos os espíritos malignos que estão enroscados na parte financeira, que estão enroscados nessa parte da vida econômica. As pessoas que não conseguem economizar, que não conseguem desenrolar o seu sucesso na parte financeira. Eu repreendo a todos os espíritos malignos e ordeno a eles que vão para os pés da cruz de Jesus e que não retornem, que não haja brechas na nossa família, na nossa casa, que não haja brecha, que não haja oposição, que não haja nenhum vínculo, que não haja nenhum laço, porque a Bíblia fala que o Senhor nos liberta do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
esta peste perniciosa que está esgotando as contas bancárias desse meu irmão, dessa minha irmã, que muitas vezes sem responsabilidade faz um mau uso do dinheiro que ganha, do suor. E aqueles que estão, Senhor, precisando de emprego, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha abrir oportunidades para que esta pessoa possa, Senhor, ter o seu emprego, ter o seu emprego. Eu peço isso, Pai, no nome de Jesus Cristo. Até porque, gente, eu nem vou orar muito por emprego hoje, mas tudo é consequência. É que nem disse a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto é acréscimo. Então, tudo é acréscimo. Só que a gente tem medo que Deus falhe. É mais fácil nós falharmos do que Deus, porque Deus é fiel. E se na palavra fala, buscai a Deus e o resto é acréscimo, eu tenho que acreditar que Deus vai acrescentar em graças, em bênçãos, tudo aquilo que a gente precisa. Faça essa experiência e você vai ver o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Porque precisamos de libertação na parte financeira, é fato, gente. Precisamos. Então, nós não estamos falando mais nada do que orando pela parte financeira, orando pela parte econômica. Estou aqui procurando na minha Bíblia onde é que está aquela passagem. Eu sei que está em Mateus. Eu estava com ela aqui agora, mas eu acabei fechando a Bíblia. Que fala isso, né? Que faz buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão dadas em acréscimo. Então, gente, que a gente possa viver na palavra de Deus, o acréscimo de Deus. O acréscimo de Deus. Olha quanta revelação nós tivemos hoje. Não esquece, hein? De separar as coisas para dar para quem não tem. Para dar para quem precisa. E não só as coisas, mas essa organização financeira. Você vai ler, ou melhor, você vai ouvir este áudio várias vezes. E vai falar, em nome de Jesus, está destruído o gafanhoto que veio devorar as minhas finanças. O demônio, os espíritos malignos estão destruídos porque Jesus é o Senhor. Então, olha, não se esqueça que amanhã será o 6º dia de libertação das mágoas e dos sofrimentos amorosos. Pessoas que teve relacionamentos amorosos frustrados, mágoas e esses sofrimentos do passado ou do que está vivendo agora. Vai ser muita libertação, muita lágrima rolando, muito coração se libertando e tirando tudo aquilo que estava incrustado dentro de você. Amanhã, nosso 6º dia de libertação dos relacionamentos. Nós vamos orar pelos relacionamentos amorosos, afetivos, as mágoas que ficou. Então, você não pode perder esse dia. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.